Olá, vamos para mais uma aula, né? Antes de qualquer coisa, é sempre importante lembrar vocês, né? Para vocês terem o hábito de pegar logo todo o material para perto de vocês, né? Procurar um lugar mais silencioso, para vocês se concentrarem melhor, tá? Enfim, a aula de hoje, gente, de produção textual, de redação, na verdade, é só para vocês conhecerem alguns erros que vocês, infelizmente, acabam cometendo na redação, né? Seja por falta de atenção, ou às vezes até falta de conhecimento mesmo, né? Enfim, e aí eu vou falar um pouquinho sobre alguns erros, né? Para vocês identificarem eles, para vocês terem um hábito sempre de quando forem fazer a redação, primeira coisa, vocês vão prestar atenção na proposta, vão ler com calma, depois vocês vão planejar o texto, né? E aí vocês vão fazer o rascunho, gente, sempre façam rascunho. Por quê? Porque se você errar no rascunho, tá tudo bem, né? Você mesmo pode corrigir, né? Ah, eu errei isso. Ah, eu vou colocar essa palavra não, vou colocar outra. Tudo bem, a partir do momento que você coloca na folha oficial, aí eu não posso fazer mais nada. Por quê? Porque se você errar e riscar, vai ser rasura, tá bom? E se você não corrigir, é pior ainda, porque vai ser um erro que aí eu vou corrigir. E aí isso é um problema, tá? Então, sempre é importante que vocês façam rascunho, para terem um hábito depois que terminarem de escrever, vocês vão ler o texto e vocês vão identificar os erros no texto de vocês, né? Vocês vão ver que, claro, no começo é complicado, mas se vocês forem entendendo, forem praticando isso, com o tempo vocês vão percebendo esses erros e vocês vão conseguindo melhorar eles, tá? E aí, quando vocês passarem para a folha oficial, já terá menos erros, né? Então, a sua nota vai subir um pouquinho, tá bom? Enfim, e aí só lembrando que as redações são corrigidas de acordo com os critérios, tá? E alguns dos critérios são os erros, né, de convenções de escrita. Então a escrita ela tem algumas convenções que a gente precisa respeitar, tá bom? Acentuação, pontuação, enfim, algumas palavras, né? A escrita correta dessas palavras, tá? Então se você comete alguns erros aqui, você vai perder ponto nessa categoria, tá bom? E além disso, a gente também tem alguns erros gramaticais, né? Que aí já é um pouquinho mais complexo, envolve, por exemplo, o emprego das classes gramaticais, né? Você saber quando é que você tem que usar uma conjunção, uma preposição, um verbo, os tempos verbais, né? Que a gente já estudou. Então, por exemplo, você está escrevendo um texto, aí você está escrevendo o texto todo no presente, e aí do nada você coloca o verbo no futuro. Não faz sentido, né? E aí você está colocando um verbo no tempo verbal errado. Então seria um exemplo de erro gramatical, tá bom? Ou então você está escrevendo ali a sua frase e você colocou só o sujeito, por exemplo, e colocou um ponto. Aí na outra você colocou só o predicado, não colocou verbo nem sujeito. Então, se você tiver algum problema na construção desse período, dessa frase, você talvez vai perder ponto nessa parte de gramática. Então, é importante vocês conseguirem aplicar o conhecimento que vocês veem em gramática, tá? Todas aquelas regras gramaticais, por mais que às vezes sejam chatas, a gente tem que aprender para a gente colocar aqui, né? Para a gente conseguir escrever bem, tá bom? Enfim, além disso, a gente vai ter aspectos relacionados à originalidade, né? Se o texto é original, se você foi criativo, tá bom? Se a sua história tá legal, tá bom? E, além disso, né, a gente também tem os erros textuais, né? Quando vocês cometem alguns erros em relação ao texto geral, né? Enfim, vocês não obedecem às características do texto, né? Ou esquecem o parágrafo, tá bom? Então, vamos começar só com algumas, tá? Não vou trazer todos os erros, né? Só alguns erros. A ausência de vírgula, né? Quando vocês esquecem de colocar pontuação. Então, gente, a vírgula ela vai marcar as pausas na leitura, né? Ou seja, ela vai enfatizar as expressões, alguns termos, tá bom? Vocês têm que saber que tem algumas situações que a gente já tem que ter em mente que tem que usar vírgula. Por exemplo, quando a gente enumerar os termos, né? Fui na casa do Jorge, conheci seu pai, vírgula, sua mãe, vírgula, seu irmão, vírgula, sua tia e seu avô. Percebam que eu enumerei, né? Ó, eu estou sequenciando. Quando eu faço isso, eu preciso colocar a vírgula para acompanhar cada um desses elementos, tá bom? Com exceção do último, né? Do último eu só coloco o i mesmo, tá? Enfim, aí a outra situação que eu tenho que já ter em mente que eu vou usar a vírgula é quando eu estiver dando uma explicação
ou uma especificação sobre algo, né? Por exemplo, quando viajei, levei o Jack, meu cachorro, para conhecer todos os parques. Percebam que quando eu coloquei esse meu cachorro, eu coloquei entre vírgulas. Por quê? Porque esse meu cachorro é uma explicação de quem é o Jack, tá bom? E aí, quando eu coloco entre vírgulas, eu estou quebrando um pouquinho essa oração para eu poder pausar, para eu entender que é uma explicação, entendeu? Quando estiver chamando o seu interlocutor, né, que seria o vocativo, né? Enfim, por exemplo, Renata disse, Débora, vírgula, acho que vou ir com você. Então, toda vez que vocês usam um vocativo, ou seja, vocês estão chamando alguma coisa, ei menino, vem cá. Esse menino é um vocativo, né? Tudo isso é um chamamento. Toda vez que vocês utilizarem esse chamamento na redação, vocês têm que colocar vírgula depois desse chamamento. Independentemente se é um nome de pessoa, ou se não, pode ser só menino, pode ser só... sei lá, enfim, qualquer coisa que você use para chamar, tá bom? Lembrando que não faz diferença se é no começo, se é no meio da oração, se é no final, você vai ter que isolar por vírgulas, ok? E quando indicar a omissão de um verbo, por exemplo, a casa era grande, o quintal pequeno. Então aqui eu deixei de falar o verbo era, né? Ó, só coloquei vírgula pequeno para eu não repetir esse verbo, tá bom? Então é necessário ter essa vírgula, né? Separando aqui, ok? E outra situação, quando eu vou usar datas ou locais, né? Eu preciso separá-los com a vírgula também. Em 1945, vírgula, aí eu continuo o resto da oração, tá bom? Em relação à grafia, né, ou ortografia, que seria a escrita correta das palavras, eu coloquei aqui só algumas palavras para vocês perceberem que nem sempre as palavras são escritas da mesma forma como a gente fala. Então, por exemplo, simplesmente, né? A gente fala simplesmente, esse tem som de I, e algumas pessoas, por perceberem isso, né, que a gente fala com som de I, escrevem com I, mas na verdade esse I está errado, né? A gente tem que escrever com E, simplesmente, tá bom? Então é interessante vocês prestarem atenção em algumas palavrinhas, né? Principalmente se você tiver dúvida. Por quê? Porque nem sempre vai ser da mesma forma que você acha que é, né? Mexer, por exemplo, mexer é com X, tem muita gente que acha que é com CH. Vincular, quando você está falando, eu vou vincular isso aqui àquela outra coisa. Tem pessoas que acham que é veicular, na verdade, né? Enfim, identidade, tem pessoas que acham que tem um N. Então é interessante vocês prestarem atenção nessas palavras, tá bom? Ok? Principalmente se você já souber mais ou menos quais são as palavras que você gosta de usar no seu texto, né? Aí é interessante você pesquisar no dicionário, tá bom? É interessante vocês abrirem um dicionário de vez em quando para procurar essas palavras, né? Para vocês verem a escrita correta, e além disso vocês vão entender o significado dessas palavras e vão conhecer outras palavras semelhantes a elas, tá bom? Ou então, se você não tiver um dicionário, você pode pesquisar mesmo na internet, né? Tem vários dicionários online para você ler, tá bom? Então é interessante vocês terem esse hábito de consultar o dicionário e também de ler, tá, gente? É importante vocês terem o hábito da leitura, ok? Por quê? Porque quando a gente lê, a gente tem o hábito de ler, a gente vai inconscientemente aprendendo como é que escreve essas palavrinhas, né? Elas vão ficando na nossa cabeça. E aí, quando a gente vai escrevê-las, a gente vai colocar da forma correta, sem nem pensar muito. A gente nem vai pensar muito, será que privilégio é com I? Será que é com E? Não, se você já tiver o hábito de ler, e você lê alguma coisa, por exemplo, que tem essa palavra privilégio, você já vai saber que é com I. Você nem vai ficar pensando muito, você só vai escrever e vai ter a certeza que vai estar certo, tá bom? Mas se você não tiver essa certeza, não tem problema. Depois que você escrever o seu texto, tira um tempinho para ler ele com calma e você vai procurando esses erros, tá bom? Para você corrigir, ok? Enfim, em relação à acentuação, é importante vocês entenderem assim, tem várias regras de acentuação, mas vocês têm que saber pelo menos as regras gerais, né? Que é em relação às palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, só para lembrar aqui, oxítonas são palavras que têm a sílaba tônica na última sílaba, ok? Por exemplo, café, beleza. Paroxítona é uma palavra que tem a sílaba tônica na penúltima, ok? Enfim, e a proparoxítona, ela vai ter a sílaba tônica na
antepenúltima, por exemplo, número. Eu não lembrei nenhum exemplo de paroxítono agora, mas tem problema não. Pronto, caráter, lembrei, pronto. Caráter, então eu tenho na penúltima aqui, tá? E aí o que a gente percebe? Que tem umas regras básicas, tá? Todas as proparoxítonas a gente vai acentuar. Viu que a proparoxítona já acentua? Por exemplo, número, não tem acento no U, não é? Porque é uma proparoxítona, então eu vou acentuar. As paroxítonas eu vou acentuar só se tiver terminado em L, em I, em N, em U, em R. É por isso, inclusive, que eu acentuo caráter, tá? Porque termina em R. Em X, em PS, né? Por exemplo, bíceps. Em esse A com tio, ou então nesse ão, e uns, ok? Beleza. Eu sei que é um pouquinho complicado pra gente aprender, né? Mas infelizmente vocês vão ter que entender para vocês evitarem de cometer esses erros, tá bom? E a oxítona é quando a gente termina em A, as, es, os, em, uns, né? Por isso que café é acentuado, porque termina em E, tá bom? Então se vocês souberem pelo menos essas regras, né, que são as regras mais gerais, vocês já vão conseguir colocar direitinho os acentos, né? Vocês não vão perder ponto por isso, tá bom? Alguns erros textuais que vocês acabam cometendo. Claro, eu coloquei só alguns, tá bom? Só os principais, né? Que infelizmente vocês cometem. Fuga do tema, gente. Fuga do tema é o principal. Por incrível que pareça, algumas pessoas elas não entendem o que a proposta está pedindo direito, tá? Então, gente, toda vez que vocês fizerem redação, vai ter lá uma proposta bonitinha com as orientações. Você vai ter que ler com calma, vai ter que entender qual é o tema, qual é o gênero textual que está sendo pedido. Será que é uma carta? Será que é um conto? É uma fábula? Vocês vão ter que entender isso. E aí vocês vão ter que prestar atenção se vai ter alguma orientação adicional. Por exemplo, talvez tenha assim, faça a narração em primeira pessoa. Então, o narrador tem que ser o narrador tem que ser personagem, tá? Se você colocar um narrador observador, vai estar errado. Por quê? Porque não é em primeira pessoa. Então, às vezes, pode ser, né, que tenha essas orientações. Deixa eu ver, pode ser que tenha assim, não sei, crie 3 personagens. Aí você vai ter que criar 3 personagens. Use o tempo verbal no passado. Aí você vai ter que usar no passado, tá bom? Sempre, se tiver uma orientação dessa, vocês vão ter que segui-la, ok? E a fuga do tema, por exemplo, vamos supor que o tema é uma viagem no espaço que você fez com o seu cachorro, por exemplo. Você tem que escrever uma história, um conto fantástico contando isso, contando uma viagem que você fez com o seu cachorro para o espaço. E aí você começa a escrever a história e aí você conta uma fábula, por exemplo. E aí vai estar errado, por quê? Porque não pediu uma fábula, pediu um conto, né? Então você já vai estar errado por isso. Ou então você conta uma história, só que uma história quando você viajou para, sei lá, para o Rio de Janeiro, por exemplo. Não é o que a proposta pediu, então é uma fuga do tema, entenderam? Ou às vezes vocês só fogem de maneira parcial. Por exemplo, você fez uma viagem no espaço com, sei lá, com uma vaca, por exemplo. Você levou uma vaca. Pediu para você levar uma vaca? Não, pode até ter levado a vaca, mas era para ter levado o cachorro também, tá bom? Então vocês até acertaram um pouquinho, mas se perdeu no meio, né? Vocês esqueceram alguma coisa, tá? Outra coisa, em relação à paragrafação, que é isso? Parágrafo, gente. Todo texto tem que ter parágrafos. Lembrando, parágrafos, não é só um. Não adianta você fazer uma história só com um parágrafo. Não, você tem que ter pelo menos os 2 parágrafos, né? Eu aconselho a ser 3 parágrafos, para ser o começo da história, o meio da história e o final, tá bom? Mas, na dúvida, pelo menos não faça só um, tá? É muito pouco. E tem que lembrar, gente, que o parágrafo ele tem que ter um espaço antes de você começar a escrever, né? Coloca lá o dedo, dá o espaço, né? Tem que ter essa margem, tá bom? E falando em margem, é importante vocês respeitarem as margens. Como assim? Aquelas linhas, elas estão ali para um motivo, né? Tem que começar no começo e tem que terminar no fim. Não adianta você querer começar antes da linha ou querer terminar depois da linha. Não adianta, tá? Você não vai estar respeitando essa margem. Tenta imaginar aquilo ali como se fosse, sei lá, como se fosse a tela, por exemplo, né? A tela do computador, por exemplo. Se você passar dessa margem, é como se a pessoa não lesse o que passou da margem.
imaginem assim, tá? Então vocês têm que respeitar essa margem, tá bom? Enfim, foi apenas algumas dicas assim, né, para vocês irem observando no próprio texto, né, para vocês irem corrigindo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, mas se surgir dúvida pode ver essa aula de novo ou as outras aulas, tá? Acesse o site, né, para se manterem informados e a agenda digital também, tá bom? E é isso, gente, até a próxima aula.